Bom, vamos lá, gente. Boa noite. Tem combinado. Bom, a ideia hoje, sim, né, falar muito rapidamente, panoramicamente, eu vou dar uma ideia geral da filosofia moral do Kant. Porque o nosso foco, né, da primeira para a terceira crítica, para depois falar sobre Nietzsche, por conta da ideia, né, de seguir o perspectivismo como dificultador. Claro que, né, a própria filosofia moral, a gente pode dizer que é uma das perspectivas com as quais o Kant trabalha, né? Eu vou falar um pouco sobre isso hoje, mas, enfim, né, então, o foco. Então, a ideia é falar um pouco rapidamente sobre isso. Claro, a gente está, na verdade, não só, né, mesmo a crítica das ampuras, evidentemente, a gente está dando tudo de uma maneira rápida, né, dada a profundidade do assunto, mas tentando, né, pegar alguns textos para a gente ter também uma leitura mais detida, né, no caso da primeira e da terceira crítica, no caso da filosofia moral, que é o assunto da segunda crítica, a crítica da não prática, né, e também da fundamentação da metafísica dos costumes, né, esse nome esquisitão, que constituem ali a base da filosofia moral, a filosofia prática do Kant. Prática porque o Kant retoma uma distinção que o Aristóteles estabeleceu de filosofia teórica e prática, a teórica dizendo respeito ao conhecimento e a prática dizendo respeito ao agir humano, né? A prática no sentido relacionado à reflexão filosófica sobre o agir humano em geral, portanto é onde, né, se discute a moral, a ética, né, enfim. Bom, antes de, né, passar uma explicação geral, só para situar um pouco, né, como eu comentei com vocês, o Kant publicou a Crítica da Razão Pura, a primeira edição, em 1781, certo? Depois de passar uns anos sem publicar, né, eu comentei, chamada Década Silenciosa. Bom, só que aí, em compensação, a partir de 1781, ele produz uma barbaridade, né, de escritos até 1799, quando ele ainda estava ativo, né, intelectualmente já com 75 anos, né, nos últimos 4 anos ali ele já, né, não estava tão, né, meio de cabeça, então ele acaba não publicando mais. Né? Então são 18 anos extremamente produtivos. Parte do que ele vai produzir nesse período, ele já tinha em mente. Né? Então, quando ele está aqui, né, nessa chamada década silenciosa, planejando a crítica da razão pura, ele já tinha a ideia de fazer também uma crítica da razão prática, ou seja, de tratar a moral, fazer uma metafísica dos costumes, né, falar um pouco. Enfim, a terceira crítica não. Né? Depois a gente vai ver isso melhor, mas ela foi uma coisa que apareceu em grande medida, né? Os estudiosos, né, discutem, por que o Kant deu essa guinada, né? A gente viu que tem uma nota na estética, quando ele fala sobre justamente o sentido do termo estético, que ele relaciona a percepção sensível, e fala, olha, eu não estou falando aqui, né, da questão da arte, da questão do gosto, né, uma possível crítica do gosto, porque não dá para fazer isso. E ele passa a cogitar a hipótese de fazer uma crítica do gosto, e aí vai fazer um livro, né, que a gente vai ver um pouco mais nitidamente, em que ele tem duas partes. Uma parte trata disso, vamos dizer, da questão estética aí no sentido da arte, né, o juízo estético, o juízo sobre o belo, e o que ele vai chamar de juízo teleológico, né, que é uma maneira de pensar a natureza que seria fundamental, por exemplo, para a biologia. Né, porque ele vai perceber que isso que ele estabeleceu aqui como fundamentação da ciência, como a gente viu, eu insisti muito, né, ele está pensando na física matemática, funciona para a física matemática, mas não funciona para o estudo científico da vida, dos organismos vivos. Então ele vai perceber que está faltando alguma coisa. Mas é curioso, né, juntar essas duas coisas, né? Estudo da reflexão teleológica sobre a natureza com crítica de arte, digamos assim, né? O que uma coisa tem a ver com a outra? A gente vai depois discutir um pouco isso, o Cassi fala sobre isso, né? Mas enfim, a princípio, né, as duas coisas assim, que ele tinha claramente em mente era a fundamentação do conhecimento, numa crítica da razão pura, ou seja, no âmbito
da filosofia teórica e uma fundamentação da moral no âmbito da filosofia prática. Inclusive, no prefácio à segunda edição, que ele publica em 1787, ele vai falar muito sobre isso. Bom, em 1700, e já comentei com vocês, né, só para situar os principais escritos desse período, em 1783, ele publica os prolegômenos. Prolegômenos a toda a metafísica futura que queira apresentar-se como ciência. Um nome comprido, assim, que era um livro que ele pretendia que funcionasse assim como uma espécie de introdução, assim, para facilitar o acesso à crítica das ampuras. Não deu muito certo nesse sentido, porque é um livro tão difícil quanto, menor e tudo. Enfim, é um livro interessante, assim, só que ele introduz outros conceitos, né, então acaba não sendo exatamente, né, uma introdução. Por quê? Porque ele escreve esse livro e por que ele vai fazer uma segunda edição? Eu já comentei com vocês. Porque assim que ele publica esse livro, né, que estava todo mundo esperando, bom, o Kant não está publicando, ele até 1770 ele publicava muito também. Né, então estava todo mundo esperando, bom, vamos ver o que vai sair, né? E aí quando ele publica, né, gerou muita reação, então o pessoal falou, bom, o Kant virou empirista, o Kant agora é idealista, né? Tinha toda uma discussão, toda uma repercussão, várias resenhas foram escritas, né? Várias críticas foram feitas. Então, em função disso, ele reage, né? Publicando esse livro, depois publicando a segunda edição. Mas, ao mesmo tempo, ele estava, né, continuando o projeto que ele tinha de fazer né, de abordar né, a filosofia moral, a filosofia prática. Então, em 1785, ele publica a fundamentação da metafísica dos costumes. Um nome também meio estranho, assim, no momento, para quem nunca ouviu, né? Mas é um dos textos mais lidos, mais estudados do Kant. Bom, fundamentação significa que ele vai tentar dar um fundamento para isso. Para isso o quê? Então, fundamentação é o quê? Metafísica dos costumes. O que seria a metafísica dos costumes? Bom, na verdade essa é uma tradução possível, né? Em alemão é Metaphysik der Sitten. Sitten, a princípio, a tradução normal é costumes, né? E, em geral, essa é a tradução mesmo, do português para as outras línguas não latinas, né? Que são as regras, né? Os costumes, os hábitos, enfim, as noções de certo e errado que as diferentes sociedades têm. E, portanto, que dizem respeito a esse domínio da moral. Né? Ora, a gente viu que no conhecimento, ele procura fazer, naquilo que é a primeira parte da metafísica, uma fundamentação do conhecimento científico. E aqui ele vai tentar fazer uma fundamentação da moral. Tá? Então, a gente vê aqui metafísica dos costumes, o que ele vai tentar encontrar? Ele fala isso, o princípio supremo da moralidade. Ele faz uma analogia, né, no texto que a gente leu para essa, desculpa. Tem um momento lá, lembra que eu até falei, olha, vamos reter isso, né, que é importante. Com a filosofia moral, no texto em que ele está falando sobre a lógica transcendental, em que ele faz esse paralelo. Então, ele indica ali que vai ser alguma coisa parecida, né, a gente vai discutir agora por quê. Então, ele publica esse livro em que ele está tentando encontrar o que seria o princípio da moral, e aí, em 1788, ele vai publicar, bom, em 1787 tem a segunda edição, né, da Crítica às Ampuras, e em 1788 a Crítica da Razão Prática. E em 1790 vai ser a Crítica da Faculdade de Julgar, que a gente vai examinar com de maneira um pouco mais detida. E aí depois a gente vai discutir por que ele chegou a esse livro. E de fato, assim, né, os estudiosos mostram assim, que ele não tinha esse livro, esse plano, esse projeto, tal como ele acabou sendo escrito, até pouco antes. Assim, em 1788 ele já estava pensando numa crítica do gosto, mas não ainda em juntar estética, né, juízo estético com juízo teleológico, enfim. Então, ele aqui vai ter enfim, uma reflexão que vai levar ele a isso que a gente vai discutir depois. Mas até aqui, tudo isso, ele já vislumbrava na tal década silenciosa.
Bom, o que fez, né, vou perguntar para você, o que fez o Kant parar de publicar e ficar trabalhando nisso, né, tentando montar esse sistema? O que levou ele a isso? O empirismo do Hume. A crítica do Hume, empirista, à metafísica clássica, né? Tanto é que ele fala, nos prolegômenos, né, ele tem a célebre afirmação, que os próprios estudiosos dizem que ele está assim, exagerando um pouco na autobiografia, né, nessa afirmação autobiográfica, né, em que ele fala que o Hume teria acordado do sono dogmático. Bom, o que incomoda o Kant na crítica do Hume? Pelo que a gente viu até aqui. O ceticismo. Quais são as implicações do ceticismo, vamos dizer, falando mais especificamente, que levam o Kant a montar esse sistema, pelo menos a parte que a gente já viu? O que acontece que leva ele a essa maneira? O que ele está tentando fazer aqui? Que não existe uma verdade, ela vai flutuar conforme a experiência. Um relativismo que implicaria, inclusive, uma visão muito frágil, né? Uma maneira de pensar a ciência, o fundamento da ciência é muito frágil. Isso colocaria em risco, né, digamos assim, o projeto do próprio conhecimento. Porém, essa é uma preocupação. Mas a outra preocupação, que é talvez a maior, né, e o próprio Kant vai mostrar isso, vai falar sobre isso no prefácio da segunda edição, lá em 1787, quando ele já escreveu a Fundamentação e está prestes a publicar a Crítica da Razão Prática, são as consequências desse mesmo relativismo, que tem um impacto na ciência, no âmbito da moral. Porque, além de deixar o conhecimento científico sem uma base sólida, a crítica do Hume implicaria, do ponto de vista do Kant, né, e toda a argumentação dele vai ser construída em cima disso, um relativismo também no âmbito da moral. Ou seja, não tem certo e errado, não tem critério para o agir. Né? Enquanto que na metafísica clássica, como a gente sabe, tanto o conhecimento como a moral, o princípio, se resolvem de uma maneira que é, digamos assim, do ponto de vista teórico, né, relativamente simples, que é o intelecto divino, a religião. Então, assim como, né, o intelecto divino serve para sustentar o conhecimento, evidentemente, né, resolve todos os problemas da moral. Se a gente adota como critério para pensar a moral a religião, né, no caso a religião cristã, tem lá os 10 mandamentos. Né? Pronto. Por que eu tenho que agir assim? Porque Deus mandou. Acabou. Né? Resolveu o problema. Só que, como a gente viu, a crítica do Hume com o sono dogmático mostra não dá mais para usar esse argumento. Esse argumento é furado. Enquanto um argumento teórico sólido do ponto de vista teórico. Não serve aqui e não serve aqui. Então ele tem que encontrar um modo de fundamentar a moral análogo ao que ele encontrou para fundamentar o conhecimento, ou seja, sem recorrer ao intelecto divino. E como é que ele vai fundamentar então? Como é que ele fundamenta lá o conhecimento? E a analogia que ele fez lá, o que indica para a gente? Onde que ele vai fundamentar a moral? Qual ser? Eu ia falar da virada copernicana, fazer uma paralela com isso. Então, Ser no caso, o ser humano. O ser humano. Ou seja, e mais especificamente, o modo como Kant compreende o ser humano tem o seu centro na razão. Né? Então, é preciso encontrar um fundamento na própria razão, nas faculdades humanas, né? Ou seja, na subjetividade. Né? Ele está estudando, ele está tentando mapear quais são as nossas capacidades, seja para conhecer, seja para agir. Depois também para... Isso vai se desdobrar e pensar aqui o que está, né, quais são as nossas faculdades são mobilizadas, por exemplo, no âmbito da arte e no âmbito desse outro modo de pensar a natureza que seria próprio da biologia, que ele vai trabalhar aqui. E mesmo, né, tem
né, o livro que ele vai publicar depois, né, em 1793, os comentadores falam que como se fosse a quarta crítica, que é a religião. O título é bem simbólico, né? Fala muito. A religião nos limites da razão, da simples razão. O importante é nos limites da razão. Ou seja, de um certo, vamos dizer, de um certo ponto de vista, assim, fazendo um pouco um jogo aí com as ideias, é como se ele tentasse fundamentar até a religião só na razão. Ou seja, nem a religião está fundada em Deus. Está fundada na subjetividade humana. Por quê? Porque o ser humano, segundo, né, a gente percebe, né, em diferentes sociedades, etc., sempre manifesta, né, uma espécie de necessidade de crença religiosa. Só uma coisa que ainda não está muito clara assim, na minha cabeça. É mesmo agora assim, você está falando assim, e daí você escreve, tipo, tem um embate entre o dogmatismo e o ceticismo, né? Esse é o grande embate que está rolando na época do Kant. Mas, tipo, na aula de empirismo e racionalismo, para mim o grande embate era entre os empiristas e os racionalistas. Isso. Então eu posso, tipo, meio que associar o dogmatismo ao racionalismo e ceticismo ao empirismo? Sim. Tá? Porque é que eu remeto, né, eu jogo para a história da filosofia como um todo, né? Sim. Mas ele está... por quê? Porque para ele, né, o empirismo, bom, de certa maneira, no caso do Hume, isso é assumido, né? É também uma posição cética a respeito das verdades últimas, dos fundamentos, etc. Então, né, como eu já falei algumas vezes, então, para o Hume, né, o conhecimento, as generalizações que a gente faz, né, nas regras gerais da natureza, são uma questão de hábito, crença, ou seja, né, ele tem uma posição cética. Os empiristas anteriores nem tanto. Né? Então, no caso do Hume, sim. E vamos dizer, a importância da empiria, da experiência do Hume, né, ele defende pelo fato de que as impressões sensíveis são mais vivas do que as derivadas, que seriam, por exemplo, né, aquelas que a gente vai construir, seja a partir da razão, seja a partir da imaginação. Não é nenhuma questão de serem mais verdadeiras. Né? Então, de fato, tem uma posição cética do empirismo do Hume, em particular. Né? E aí, quando eu faço esse recuo, né, no começo, eu estou pensando assim, olha, e o Kant, né, eu cito, né, um texto dele em que ele fala de toda a história da filosofia como um embate. Desde lá atrás, a gente poderia pensar, talvez, Parmênides e Heráclito, né, e sobretudo depois os sofistas, né, como os primeiros céticos, né, um debate entre dogmáticos e céticos. Os dogmáticos tentando afirmar a verdade do mundo e os céticos negando a possibilidade dessa verdade, falando, não, vocês não têm como provar isso. Se a gente pensar lá no começo da filosofia grega, os pré-socráticos, eles começam a pensar o mundo, a natureza, tentando entender, tentando fazer, né, isso que o Kant está tentando explicar também, né, e a gente até hoje discute, enfim, estão tentando entender como funciona a natureza. Né, e o que eles querem? Eles querem encontrar um fundamento, um princípio geral que sirva para explicar a natureza. Ora, mas são vários pré-socráticos, né, no período, não sei quantos vocês conhecem ali, né, essa época dos pré-socráticos. Enfim, além do Parmênides e do Heráclito, que são os mais famosos, né, que são, né, esse embate é um embate sempre citado, etc., tem vários outros. Tem Demócrito, Anaximandro, Pitágoras, por aí vai. Né? Pelo menos uns 10 nomes assim que são sempre listados. Assim, né? Ora, cada um deles vai chegar a um princípio diferente. Todos eles querem encontrar o princípio, né? Seria arché, em grego, né? O princípio de todas as coisas. Mas cada um deles chega a um resultado diferente. Então, passado algum tempo, qual que é a posição dos sofistas? Claro, né, tem um pouco de caricatura nisso, porque os sofistas são mais complexos do que a gente está acostumado a pensar, mas vamos aceitar isso. Em alguma medida, né, vai por aí. Eles vão falar, olha, tá vendo? Cada um está dizendo uma coisa. Isso é uma prova, né, quer dizer, uma evidência de que não dá para chegar na verdade. Então, isso que eles estão tentando fazer é ilusório. Então, o sofista seria uma primeira versão, né, digamos assim, do ceticismo, embora não se usasse ainda a palavra.
E a reação de Sócrates, Platão e Aristóteles contra os sofistas é semelhante à reação do Kant quanto ao embate entre racionalistas dogmáticos e empiristas céticos. Né? Como se, vamos dizer, os racionalistas do século XVII, Descartes, Spinoza, Leibniz, vamos dizer, é como se eles estivessem no lugar dos pré-socráticos e o Hume no lugar dos sofistas. Isso é um desdobramento, aqui na modernidade, desse velho debate, que o Kant procura explicar nas antinomias da razão pura, né, na crítica da razão pura, na parte da dialética, que a gente viu, a gente falou sobre isso no seminário, né, de terça, que seria a lógica da ilusão, né, que seria justamente onde a gente chega a certas questões que, de fato, não comportam prova, nem para um lado, nem para o outro. Por exemplo, a existência de Deus. Então não dá para provar que sim, nem que não. O próprio Kant, nessa medida, se a gente pensar rigorosamente, tem uma dó. Quando ele fala que não dá para conhecer a coisa em si, e nesse ponto, vamos dizer, ele está se valendo da lição do filme, né, tem um elemento cético aí. Né? Tem um certo ceticismo no que diz respeito às causas últimas, no âmbito do conhecimento. Então, o nosso conhecimento é limitado, a gente vai só até um certo ponto, a partir daqui. Né? Tem um pouco de ceticismo, digamos assim, que é necessário para ele poder equilibrar justamente e de algum modo tentar superar essa briga, que ele vê como uma briga que está dada desde o começo da filosofia. Ele está tentando encontrar uma posição que escapa dessa armadilha, né? Como se fosse uma armadilha, entrar nesse tipo de discussão, tentar provar, né? Discutir se Deus existe, discutir se tem ou não tem a liberdade do ponto de vista teórico. Só que agora a gente vai ver uma outra perspectiva para isso, né? E aí, para pensar essa passagem da filosofia teórica para a filosofia prática, que é também importante para pensar a passagem da analítica para a dialética, né, na crítica da razão pura, isso, enfim, a gente viu, né, no seminário de texto, no texto, né, que a gente leu no seminário, aquela imagem que ele usa, acho que é interessante. Como a gente falou muito dela, eu acho que é uma boa maneira da gente pensar isso, e que eu também uso no meu livro. Né? Então, peraí. Tem que ser um pouco maior. Vamos ver. Ele fala de uma ilha cercada de um oceano. Né? Então, aqui seria o oceano. O que é a ilha? É o que a gente pode conhecer. É o que a gente pode conhecer. Como é que a gente conhece? A gente vê, aí entendimento. Ou seja, sensibilidade e entendimento. Né? E ele também, então, esse âmbito, né, em que entendimento e sensibilidade se juntam, né, que foi o que a gente viu no seminário, eles têm que estar juntos. Não pode ser só um ou só o outro para fins de conhecimento científico. Né? Até acho que houve um pouco essa discussão, né? O pessoal que fez o seminário à noite, terça, você e a Sabrina, né? A Sabrina veio de manhã hoje. Né? Acho que vocês tiveram a sensação, que o pessoal da manhã também comentou, né? O Kant está dando muito mais importância para o entendimento, para o puro, para o a priori, etc. E aí eu falei, olha, porque ele está tentando fundamentar o conhecimento, ele precisa disso. Mas ele afirma o tempo todo que, se não tiver o dado sensível, não tem conhecimento. Então precisa dos dois. Né? Isso é que constitui esse âmbito, né, que seria o âmbito então, da experiência pensada por meio de certos conceitos de uma certa maneira. A partir das categorias, etc, etc. Que é o que o Kant estuda na parte da estética transcendental e na analítica transcendental. E ele chama, nessa imagem, ele fala que isso seria a terra da... Não sei se vocês lembram. A terra da verdade. Né? Por quê? Porque aqui é onde tem, né, aquilo que vocês mostraram no seminário. Correspondência. Correspondência do que está na mente e o que está na experiência. Então, aqui seria o âmbito, né, da verdade. Mas é uma verdade que não é a verdade absoluta de tudo. Né? É uma verdade que diz respeito a isso que a gente consegue alcançar através dos sentidos e da nossa capacidade pensante, que é limitada.
né? Então, a gente, justamente por isso, ele faz essa demarcação. Então, aí tem a verdade como correspondência, que não é uma verdade última, uma verdade absoluta, porque tem um monte de questão que não se resolve na ciência. Que questão, por exemplo? Né, o exemplo que eu sempre dou. Deus, né? Então, uma das perguntas que a gente vai se fazer, e aí, na verdade, a gente chega a Deus por diferentes perguntas, né? Mas uma delas seria, existe, né? Existe um Criador, né? Ou a criação, enfim, uma primeira causa, né? Um primeiro motor, uma primeira história. Quer dizer, tem ali um momento inicial em que o mundo é criado. Resposta? Não sei. Tá aí o, né, típico argumento cético. Só que essa questão ela remete para cá, para isso que seria o oceano. Está fora da terra da verdade, justamente por isso não comporta, não tem como saber a verdade sobre isso. Então o que eu tenho aqui é uma interrogação. E aí ele vai mostrar como tem aqueles que afirmam que sim e aqueles que afirmam que não. Que estão brigando, vamos dizer, desde que o mundo é mundo. Estão brigando sobre isso. E ninguém chegou a uma prova. Um lado não consegue convencer o outro. Já, não sei se foi aqui que eu comentei, né, mas bota um religioso e um ateu discutindo na mesa do bar. Eles vão ficar a noite inteira discutindo e não vai convencer o outro. Né? Ou, se convencer, não vai ser porque provou, não vai ser pelo viés teórico. Vai ser por um outro caminho. Que mais? Uma questão que a gente falou muito também. O que é o eu? Ou o que sou eu? O que somos nós? O que é no sentido forte, né? Então, o que é, o que sou, essa pergunta pode ser feita em primeira pessoa, né? O que sou, o que é o eu. Aqui, no sentido forte da palavra eu, ou seja, pensando qual é o ser, né, desse eu. Descartes diz, a substância pensante. Ele responde à questão. Né? Spinoza e Leibniz também. Então, os metafísicos clássicos, eles respondem a essas questões, pretendendo ter respostas verdadeiras. Esse é o ponto. E o Hume mostrou que isso está errado. E o Kant se convenceu. Então, não dá para fazer o que eles faziam, de pretender ter uma verdade sobre esses assuntos. Porque essa questão também remete para fora. Por que remete para fora? Veja, tudo bem, a gente vai falar disso daqui a pouco. A gente tem um corpo, que todo mundo vai ver, que está aqui. A gente conhece por meio de entendimento e sensibilidade. A gente também tem, segundo Kant, né, uma intuição interna, né, um sentido interno que nos permite falar de um eu. Tem um eu. Só que o que a gente sabe sobre esse eu? Simplesmente que ele é, vamos dizer, esse foco a partir da onde a gente tem experiência, pensa e assim por diante. Mas é só isso. Se eu tentar responder de uma maneira mais forte, eu vou entrar num tipo de discussão que é: existe uma alma, uma substância, um espírito diferente do corpo ou não existe? De novo, não vai ter resposta no âmbito do conhecimento. Então, mesma coisa. Não tem resposta no âmbito. A gente vai ver que no âmbito prático a posição muda um pouco. Mas no âmbito do conhecimento não tem. Ele vai definir o eu lá como eu igual a X. A gente sabe que está ali, mas não sabe o que é. Não tem. E veja, quando ele diz isso é porque na história toda da filosofia, os filósofos dogmáticos tentaram definir o eu como alma, e alma com vários predicados, né? Alma simples, indivisível, unitária, etc, etc. E ele vai na dialética, que é grande, né? É maior que a analítica, né? Ele vai falar de cada uma dessas posições e mostrar por que não dá para defender essas posições no âmbito teórico. Por que isso não pode constituir conhecimento? Ele vai refutar um por um.
assim como ele vai refutar uma por uma as provas da existência, as supostas provas da existência de Deus. Por que que elas não funcionam? E ver, aí vamos lembrar, né? A gente está falando aqui o tempo todo, né? Voltando àquela questão. Eu e mundo, certo? Entendimento e sensibilidade constituem o conhecimento. Espontaneidade e receptividade, como a gente viu, né, no texto de terça. Assim como eu não consigo dizer o que é, nesse sentido forte, o eu também não consigo dizer o que é o mundo. Eu consigo descrever o mundo ao qual eu tenho acesso através da experiência. Mas essa é uma outra pergunta que nos levaria... né, aqui eu estou, esse né, eu estou colocando aqui, eu estou grifando, porque essa é a pergunta, lá também, desde os gregos, né? Aristóteles explora isso, quando a gente usa o verbo ser, a gente fala tal coisa é. A gente está, de alguma maneira, se referindo ao ser no sentido forte, né, ontológico. E isso Kant deixa de lado, a coisa em si. Então, aqui eu também não tenho. Porque, veja, para poder dizer o que é o mundo, eu teria que ser capaz de dizer quando começou, qual é a essência dele, quando vai acabar, coisas que eu não tenho como dizer. Não é o mundo no sentido amplo, é o universo, não é o planeta Terra. O planeta Terra a gente pode até cientificamente estimar, né, que vai acabar, o Sol vai... Isso se não acabar antes por causa da gente, né? Que, infelizmente, parece cada vez mais provável. Mas, enfim, é o universo, não o planeta Terra, né, que está em jogo. O planeta Terra a gente consegue dizer o que é, descrever, né, através da ciência. Então, também não conseguimos. Outra questão fundamental é a seguinte, e essa está ligada à ideia de uma causa, primeira. Vocês lembram que eu mencionei, né, a questão da liberdade. Ou seja, a questão de como se pode iniciar uma sequência nova de eventos que são de causa e efeito. Seria uma causa, um início de uma sequência causal, que não é ele mesmo causado por nada anterior. Então, se houver uma primeira causa do mundo, por exemplo, se Deus criou, qualquer coisa assim, a criação não seria condicionada, quer dizer, é um início incondicionado, ou seja, que não tem causa anterior. O que não deixa de constituir um problema, por isso mesmo no plano teórico é muito difícil de enfrentar essa questão. Né? Porque a gente poderia se perguntar, bom, Deus criou, mas e antes de Deus, né? Como é que Deus apareceu? Não tem limite essa pergunta, esse questionamento. Mas isso envolveria pensar, bom, tem um momento em que se inicia uma sequência de causas e efeitos que é como a gente vê esse mundo, né? A experiência como a gente conhece pelos sentidos e pelo entendimento, e isso, né, é o que está mostrando a física matemática, como uma sequência interminável de causas e efeitos, em que você tem uma necessidade de que as coisas aconteçam de um certo modo. Né? Então, obviamente, né, se eu falo para vocês, olha, eu vou jogar esse giz pronto, o que vai acontecer? Ele vai cair no chão, né? Poderia ter quebrado. E a gente sabe disso, né, que isso vai acontecer. Por quê? Porque isso segue uma lei necessária da natureza. Agora, no momento em que eu, para dar um exemplo para vocês, que eu estou aqui explicando, resolvi dar esse exemplo e resolvi jogar o giz para o alto. Será que nesse momento, né, e agora de novo, né, se eu jogo o giz... Ah, quebrou. Quebrou. Era de esperar que já tivesse quebrado. Né? Mas, enfim, a minha decisão de jogar o giz, ela foi causada por algo anterior? Ou seja, alguém que tivesse um conhecimento completo de todas as séries causais do universo, poderia prever que eu ia fazer isso? Quer dizer, já estava previsto, já estava dado que isso ia acontecer? Ou não? Esse é o problema que o Kant discute na terceira antinomia,
É justamente isso. Se tudo é causado, se tudo é condicionado pela necessidade natural, pela necessidade das leis naturais, ou se é possível que se iniciem séries causais a partir do nada, quer dizer, a partir do zero, né? Uma série nova. Então essa pergunta se formula como se existe ou não liberdade. Ela é, ao mesmo tempo, necessária para pensar isso seria uma causa incondicionada do mundo e absolutamente fundamental para pensar o agir humano. Porque a gente, e isso é o que ele vai argumentar, né? Quando ele vem pensar a filosofia moral, se a gente não parte do princípio de que nós estamos decidindo, né? Então, bom, né? Eu escolho uma determinada profissão, eu escolho me casar com alguém, eu escolho fazer isso, escolho fazer aquilo, etc. Então, e escolho, sei lá, assumir um emprego e assim por diante, né? Se a gente partir do princípio de que não é a gente que está escolhendo, a gente não consegue escolher. É como se desse um curto-circuito, né? A gente não precisaria levantar da cama, né? A gente podia de manhã ficar parado esperando ser causado, né? Pô, se não sou eu que decido, então eu vou ficar aqui esperando. A gente precisa tomar a iniciativa. Tudo bem, pode até ser, se o lado, os partidários da não existência da liberdade, pode até ser que do ponto de vista teórico eles tenham razão. Eu não posso excluir essa possibilidade, porque é mais uma dessas questões que não tem resposta no âmbito do conhecimento, né? Então pode até ser que eles tenham razão. Ainda que eles tenham razão, eu preciso dessa pressuposição. É interessante, a gente vai ver isso no Nietzsche, né? O Nietzsche, em muitos momentos, ele parece... tudo no Nietzsche é ambíguo, multifacetado e é difícil de cravar, né? Mas em muitos momentos ele parece negar completamente a ideia de liberdade e a própria ideia de eu, né? De que exista um eu. Na verdade, são processos fisiológicos, então vamos dizer, ele está muito mais próximo de uma posição como muitos neurocientistas têm hoje, né? De tentar explicar tudo em termos fisiológicos, o cérebro, etc., do que dos defensores da liberdade. Mas ele mesmo, em alguns momentos vai falar do eu, da noção de eu, como uma ficção necessária. E necessária e útil. Porque sem ela a gente não vive. Então, ainda que seja uma ficção, a gente precisa dela, né? Olha, o Kant na dialética, ele está tratando da intenção de conhecer o eu como uma dessas ilusões, né? A gente estaria indo para navegar por esse oceano que só tem aparências, né? O bloco de gelo, quando a gente chega perto, ele já derreteu. A gente achava que era terra firme, né? Na imagem. Então pode ser que seja ilusão, né? Do ponto de vista prático, ou seja, do ponto de vista da nossa ação, a gente precisa acreditar que tem o eu e que nós somos livres. Né? Um pouco esse é um dos argumentos que ele vai adotar. Então, vejam, essas duas questões, elas são, por um lado, questões importantes no próprio âmbito teórico, porque são questões às quais nós somos levados pela tentativa de conhecer a realidade, assim como aquelas outras, né? Então a gente gostaria de entender, a gente gostaria de conseguir responder, a gente não consegue, mas essas duas em particular, elas são fundamentais para pensar a moral. A gente muitas vezes vai usar esse argumento. Ou bem a gente opera com essas noções ou não tem moral. Tem um célebre diálogo, né? Não sei se vocês conhecem, muito citado, dos Irmãos Karamazov e Dostoiévski, em que um personagem, né, eles são 3 irmãos, né, um é padre, né, e tem o principal, né, que é meio o protagonista, que é um cara, né, que está sempre ali atormentado, inquieto, com várias questões. E aí tem um diálogo dele com o irmão que é padre, em que ele está desesperado, né, porque ele se deu conta, né, e ele não é religioso, né, ele costuma brigar com o irmão, em que ele fala assim: se Deus não existir, tudo é permitido. É um pouco essa a ideia, né? Se não tem um critério para o agir humano acima, digamos assim, dos seres humanos individuais, como é que um ser humano pode dizer para o outro como agir? Tudo bem,
a gente pode ter, né, a gente vai fazer essa distinção, no âmbito do direito positivo, né, do ordenamento jurídico deste país, daquele país e assim por diante, a gente pode ter um conjunto de regras, uma sociedade com poderes constituídos que tenta forçar os indivíduos a agirem de uma certa maneira. Se você não agir assim, você vai preso. Mas isso não significa provar a moral, isso significa simplesmente que tem um interesse da sociedade em que certas regras sejam observadas, uma questão de segurança, pacificação, etc., né, que é a grande questão ali imagino que vocês já tenham passado por isso, não só em disciplinas da filosofia, né, a discussão dos contratualistas, né, por que se passou de um estado de natureza, hipotético e tal, para a sociedade constituída, organizada, com leis, Estado, etc. O Hobbes, por exemplo, no que diz respeito ao ser humano de carne e osso, o Kant está mais próximo do Hobbes do que do Rousseau, embora o Rousseau seja também um autor importante para o Kant, mas, né, por um outro viés, não em relação ao ser humano de carne e osso, digamos assim. Por quê? Bom, o que Hobbes vai dizer? No estado de natureza a gente tem liberdade absoluta, você pode fazer o que quiser. Né? Justamente porque, partindo do princípio que não tem uma autoridade superior, não tem uma autoridade constituída, um Estado, um rei, enfim. Então você pode fazer o que quiser, você pode matar alguém se você quiser, você pode matar seu inimigo. Só que você também pode ser morto. Né? Então você tem liberdade, mas você tem uma permanente insegurança. Então, a lógica de passar o Estado, né, organizado, constituído com leis, vamos dizer, do Estado de natureza para o Estado social, para uma certa civilização, seria trocar essa liberdade restrita por um grau maior de segurança. Mas isso diz respeito ao direito, não à moral. Claro isso para vocês? Enfim, né, acho que esse é um ponto importante também para o Kant. Ele vai diferenciar o direito e a ética a partir do princípio, né, disso que vai ser o princípio supremo da moralidade. Como dois campos, no direito, você justamente tem o recurso da sanção, da pena, um recurso que o Estado vai adotar para tentar forçar os indivíduos a agirem de uma certa maneira, para constranger, coagir os indivíduos a agirem daquela maneira. Eu lembro de um professor, o Tércio Sampaio Ferraz, um grande jurista, né, brasileiro, que eu tive aula com ele no primeiro ano da Faculdade de Direito. E ele dava um exemplo para falar disso, que era, ele falava assim, né, ele estava na Alemanha, ele fez o doutorado dele, ele fez doutorado de Direito, acho que de Filosofia na Alemanha, enfim, ou de Direito, sei lá. Então ele morou um tempo lá, né, e aí ele dava esse exemplo, ele falava, bom, um dia eu estava atrasado para um compromisso, né, e aí, indo de um lugar, né, sei lá de onde para onde, acelerou além do limite de velocidade, e aí ele passou, tinha um outdoor, assim, né, e tinha um guarda atrás, né, com um radarzinho e tal. E aí ele passou, o guarda foi atrás dele, e aí perguntou, o senhor não viu que o limite de velocidade é 40, sei lá, né? O senhor não viu? Eu não, eu vi que o limite de velocidade era esse, o que eu não vi foi você atrás do cartaz. Né? Ele achou que não ia... Que é uma questão de aposta, né? No Brasil, não tenho visto recentemente a estatística, mas acho que a quantidade de homicídios que são solucionados é bem pequena. Coisa de 10%, eu acho. Né? Ou seja, a chance de você matar alguém e não ser preso é grande no Brasil. Então, é um risco que, eventualmente, se você quiser matar, você pode se arriscar a correr esse risco. Né? Não que eu esteja pensando em fazer isso, nem defendendo que vocês façam, evidentemente. Né? Mas, enfim, então, isso é o direito. O Kant está preocupado em fundamentar a moral, está preocupado em achar um princípio que nos diga, que nos oriente, o que é certo, independentemente das leis humanas deixam naquele país. Até porque, se a gente adota um relativismo no âmbito da moral e pensa só no direito, a gente vai cair no tipo de situação que se viveu na Alemanha nazista. Ora, quando fizeram o Tribunal de Nuremberg, né, depois da Segunda Guerra, né, não sei se vocês conhecem, o pessoal que estuda RI certamente deve conhecer, para julgar os oficiais nazistas, né, os caras que tiveram atuação importante no Holocausto, por exemplo, o argumento deles, com o qual eles se defendiam, era
eu estava agindo de acordo com as regras e as ordens que eu tinha no meu país, é o direito vigente. Não posso ser punido por agir de acordo com a lei. Né? Só que, né, o argumento dos acusadores era, não, mas você estava indo você tinha a opção de dizer não, você tinha a opção de fugir, você tinha a opção de sair dali, enfim. E você não fez, mas por quê? Teria que fugir, teria que sair, teria que não agir daquela maneira? Por algum critério universal. Por isso que o Kant voltou à moda, né, depois da Segunda Guerra, né, na época que a ONU fez a Declaração dos Direitos, retomando, né, a Revolução Francesa e tal, justamente por isso, porque é um autor que tentou pensar a questão moral de um ponto de vista universal, sem recorrer a Deus, pensando no âmbito da racionalidade, e assim por diante. Né? E passou a ser uma referência fundamental em todo o debate filosófico político, né, a partir dali. Então você pega Rawls, Habermas, né, são autores que vão usar o Kant como base para pensar essas coisas. Né? Se isso dá certo ou não, é outra questão, mas né, isso mostra porque que o Kant passou, ele era valorizado antes, no neocantismo, então, pela questão do conhecimento, não pela questão moral. Fala. Não, é super interessante como a lei moral de Kant ultrapassa a barreira linguística, cultural, entre países e até a barreira do tempo, em certa medida. Entre épocas, né? Entre épocas, sim. É algo Sim. que é contínuo, apesar de da sua época, é algo que é o imperativo categórico que se estabelece como universal. Isso. Mas é um assunto, né, complexo, porque, como o próprio Kant admite, você já não está no âmbito da verdade em sentido forte, do conhecimento. Né? Justamente, essas questões não podem ser resolvidas ali. Então, o que ele vai fazer? Ele vai adotar um outro ponto de vista. Né? Poderia dizer, né, pensar na questão do curso, uma outra perspectiva, que é essa da filosofia prática. E aí, como é que vai ser a argumentação dele, né? Para chegar nisso, você está absolutamente correto, exatamente essa a perspectiva, né? Agora, os críticos desse universalismo vão falar, bom, né? A ONU, os Estados Unidos usam isso para jogar bomba no, sei lá, na Iugoslávia, né? Quando teve lá, inclusive o Habermas na época defendeu, né, a ação da OTAN, porque a ONU, eles não conseguiram consenso na ONU porque a Rússia e a China ficaram contra, né? Para derrubar o Milosevic, né? Em 99, eu acho. Os Estados Unidos foram lá bombardear Sarajevo e tal, para derrubar o ditador da Sérvia, que estava matando todo mundo ali em volta. Né? E o Habermas escreveu um artigo em jornal na época defendendo, né? E todo mundo ficou chocado, defendendo justamente do ponto de vista kantiano, né? Pensando na questão universal. Olha, o cara está fazendo algo parecido, em escala, né? Menor, mas algo parecido com o que os alemães fizeram com os judeus. Ele estava exterminando, né, o pessoal em Kosovo, né, em alguns lugares lá da antiga Iugoslávia. Então tem que tirar esse cara dali. Tem que tirar o Saddam Hussein do Iraque. Né? Agora, ninguém está fazendo nada contra o Netanyahu, né, por exemplo. Fala. Professor, tem uma impressão que é uma impressão que eu tenho todo momento que eu vejo Kant. Ele escreve um conjunto de regras. E aí, conforme ele vai encontrando alguns problemas, ele vai dando um puxadinho. É isso? Eu tenho essa impressão, ela está um pouco correta, porque não é uma vez. Quando ele vai falar sobre o tempo e espaço, parece que o tempo e espaço não vai encaixar aqui, eu vou dar um puxadinho. Isso daqui... E vários momentos, quando ele vai, por exemplo, falar da ética, ele fala, ele tem que tomar um outro, então eu vou dar mais um remendo aqui. Parece que ele cria a regra e a todo momento ele vai modelando essa regra conforme ele quer provar algum ponto. O Nietzsche vai dizer uma coisa muito parecida, né? Ele vai falar, o Kant, quando encontra um problema, inventa uma faculdade. Exato. Vamos dizer, os termos que ele usa. Mas no caso de espaço e tempo, não é um puxadinho, ao contrário. Espaço e tempo é a base de tudo. Né? A maneira como ele caracteriza o espaço e tempo vamos dizer, o suporte para todo o resto. Então, aí não é puxadinho. Foi o que ele ficou pensando 11 anos, né, para ele solucionar a questão do espaço e do tempo. Então, a crítica à razão pura não é puxadinho. Isso, a gente poderia dizer, talvez um pouco para essa passagem para o prático, embora isso também já estava mais ou menos planejado, mas
quando ele vem para cá, aí daria para falar isso. Ele encontrou os problemas que não se encaixavam no esquema que ele tinha montado até então ele vai inventar novas soluções. Ele transforma a faculdade de julgar, que tinha um papel, digamos, secundário, numa das principais faculdades, para poder criar uma terceira perspectiva que solucione outros problemas. Então, aí... Eu pensei muito nisso quando ele vai falar sobre a metafísica transcendental. Parece que quando ele vai falar sobre as outras ciências, quando ele vai falar sobre a física, sobre a geometria, ele tinha algo muito bem planejado. E aí, quando ele começa a tocar na metafísica transcendental, que para mim acho que começa a ficar um pouco estranho. Na verdade, assim, o que você está dizendo é interessante, como eu disse, né? O Nietzsche usa um argumento parecido, mas eu acho que isso vai para como ele evolui, né? Da primeira crítica para cá. Porque a crítica da razão pura, ela foi muito bem montada, muito bem planejada. Então, os pilares, eu diria, né? Tudo bem, você pode questionar esses pilares, né? Mas acho que ali o Kant está fazendo a casa principal, ali no puxadinho. Tá? E o transcendental, na verdade, é a perspectiva que ele adota para solucionar, para o sistema dele. Então, é meio assim, ponto de partida. De manhã alguém fez uma pergunta que era um pouco nessa direção, né? Quer dizer, ele está partindo do princípio de que ele conhece, que é possível conhecer, não nesse sentido, mas no sentido prévio, que é o transcendental, a natureza humana, a subjetividade humana. Isso é, de certo modo, vamos dizer, o axioma do qual ele passa. Se você tirar isso, acaba tudo. Acaba o sistema. Então, e a gente poderia se perguntar, mas dá? Não? Muitos vão questionar, o próprio Nietzsche vai questionar isso. Né? Como é que a gente pode dizer que conhece a ponto de mapear, são 12 categorias e tal, não sei o quê, a natureza humana também. Né? Se nem é um conhecimento daquele tipo. Então, tem uma... Mas aí, eu diria o seguinte, toda filosofia tem o seu ponto de partida, o seu pressuposto não justificado. Porque senão você não consegue fazer filosofia. Você tem que ter algum ponto de partida, né, do qual você... ponto de partida do qual você faz, né? A partir do qual você monta o seu sistema filosófico. O Nietzsche, que faz todas essas críticas e tal, e que durante um certo período do seu pensamento tinha um viés bastante cético, a gente pode dizer relativista, ele vai montar o seu próprio sistema, digamos assim, na terceira fase. Mas ele se propõe, até a gente vai ver isso no texto que a gente vai ler, porque ali o livro 1 do Além do Bem e do Mal, o título é Os Preconceitos dos Filósofos. Com preconceitos, né, Vorurteile em alemão, que é como se fosse pré-juízos, né? Ou seja, juízos prévios, conceitos prévios. Ele está justamente tentando falar, olha, cada filósofo tem o seu ponto de partida, que é um ponto de partida situado, que está relacionado com história de vida, lugar, tempo, ele vai mais longe ainda, temperamento, condições de, né, o que o cara comia, tudo interfere na maneira como você vai pensar, né? Ora, inclusive, e aí ele tem que admitir que ele também, né? Então, se ele monta a filosofia dele, e aí quando ele começa a propor conceitos, a gente vai ver um parágrafo célebre do Além do Bem e do Mal, acho que é o, salvo engano, 22, ele propõe a noção de vontade de poder, que é talvez o conceito principal da filosofia dele. E aí no final ele fala assim, bom, vocês devem estar ansiosos para fazer uma objeção de que isso é apenas uma interpretação. Ele fala, bom, tudo bem, que seja. Né? Ou seja, então ele admite o pressuposto e fala, de fato, isso é arbitrário. E aí em muitos momentos ele vai falar, essas são as minhas verdades. Porque você parte do seu lugar. Você não tem, né? Cada um parte da sua própria perspectiva, do seu próprio ponto de vista. O problema dos filósofos tradicionais, dos filósofos dogmáticos, e quando Nietzsche se contrapõe ao dogmatismo, aí eu vejo um parentesco com o Kant, só que ele está dando um passo além, e aí o próprio Kant passa a ser visto por um dogmático por ele, dogmático no que diz respeito a conhecer a natureza humana. O problema é que eles não admitiam o seu ponto de vista. Né? E para eles isso começa, sobretudo com Platão,
né? Então ele tem um texto que chama a história de um erro, mais ou menos isso no Crepúsculo dos Ídolos, né? Ele fala, essa história, que é a história da filosofia ocidental, começa no momento em que Platão chega e diz: eu, Platão, sou a verdade. Coloca, né? Como se Platão dissesse isso. Por quê? Platão está achando que, do ponto de vista dele, do lugar dele, na época dele, as suas características, etc., etc., ele pode dizer a verdade de tudo. Ora, Platão não pode ser a verdade como nenhum ser humano pode ser a verdade. Todo ser humano é uma perspectiva. Daí a ideia de perspectivismo. Que, de um certo modo, o Kant está preparando, só que o Kant ainda está pensando essa perspectiva como uma perspectiva de caráter universal, porque comum aos seres humanos, que é onde todo mundo vai bater. Né? Inclusive, agora, né, uma discussão mais recente, denunciando outros preconceitos, né, digamos assim, outras marcas da sua situação específica, como o machismo, o racismo, etc. Né? Então, é muito, né, a sua questão é muito boa e toca nisso, né? E faz todo sentido. Né? Mas, a gente pode ver desse ponto de vista, mas a gente também pode, né, que eu sugeri num dos textos lá que eu escrevi a semana passada, pensar o seguinte: o interessante é pensar o esforço pensante que ele está fazendo para resolver esses problemas, ainda que ele lance mão de alguns recursos que a gente pode considerar que são questionáveis. Né? Mas algumas coisas, algumas intuições, algumas propostas, muita gente até hoje considera interessante, seja para pensar o conhecimento, seja para pensar a questão moral, política, jurídica, né? Direito internacional. Porque se você não tem um critério universal, fica complicado pensar o direito internacional. Né? Vai ser sempre, como se dizia muito no começo do século XX, antes da Primeira Guerra e no entre guerras, ali, ou seja, antes da Segunda, tinha uma frase célebre que se usava muito, que era assim: o direito internacional quer dizer, a lei do mais forte, mas tem uma mais do canhão, não sei, coisa assim. Então, tipo, o direito internacional é a lei do mais forte. Então, os Estados Unidos, se é uma maior potência, eles vão alegar que estão defendendo direitos humanos, critérios universais, mas onde interessa. Né? Ora, tá bom, por um lado é isso, mas por outro lado, se a gente não opera com essas noções, a gente também fica, de certo modo, com as mãos amarradas. Né? Como é que eu vou então pensar um critério para dizer quem está certo e quem está errado? Vamos dizer, duas sociedades diferentes. Por que a democrática, por exemplo, é preferível a uma que seja ditatorial? Para responder essa pergunta, eu tenho que ter algum critério. E esse critério tem que estar acima dessas duas sociedades específicas. Ou seja, ele tem que ter alguma característica universal. Ou eu admito que não tem solução. Só que para ser universal, você tem que conhecer o ser humano. Sabe? Você tem que conhecer o eu. Conhecer? O eu. Então, o que é também muito complicado. Ô, professor, Fala. esse aspecto universal que ele fala que é complexo, né? Porque a gente não tem um parâmetro da universalidade, assim como... Então, a princípio não. Vamos ver como é que ele tenta, né? O que ele vai fazer? Vamos passar então para a argumentação dele ali. Nesse mesmo domínio, na ilha, né, que eu estou usando aqui a imagem, o que acontece? Né? Então, essas duas questões estão colocadas. Né? Bom, então aí tem, né, o ser humano, e o ser humano age no mundo. Né? Ora, então, esse indivíduo aqui, né, como eu estava dizendo, ele, pelo menos no pensamento dele, né, assim, ele se denomina eu. Né? Então, ele, de maneira, parte do princípio de que ele é um eu. E ele parte do princípio de que, na determinação da ação, ele é livre. E veja, isso num sentido, como eu disse, muito básico, assim, né? Que até o Nietzsche, por isso vai falar em ficção necessária e tal. Quer dizer, se a gente não partir desses dois princípios, a gente não vai... Né? Como é que a gente poderia agir se eu penso assim, não sou eu não existo, na verdade, né? Só o meu corpo. E não sou eu que decido. Como é que eu vou tomar uma decisão se eu partir desse princípio? Né? Então eu tenho que adotar essas duas premissas, mesmo que seja hipoteticamente,
para conseguir agir, para conseguir levantar da cama de manhã e trabalhar, tudo isso. Né? Então, eu fico deitado esperando, né? Se não sou eu que vou causar a minha ação, eu vou ficar esperando alguém causar. Né? Então, para eu me movimentar, para eu agir, para eu fazer coisas, eu tenho que partir dessas duas premissas. Esse é um elemento fundamental, vamos dizer, uma espécie de ponto de partida para eu fazer essa passagem de lá para cá. Então, embora esses dois conceitos, eu e liberdade, sejam conceitos dos quais, né, sejam conceitos que se referem a objetos, digamos assim, que eu não posso conhecer, do ponto de vista teórico, porque a gente não conhece o eu nem a liberdade, são problemas que remetem para fora da ilha, então eu não tenho correspondência, eu não tenho, porque isso que a gente chama de eu, não tem como mostrar, né? Como eu já falei, né? Você pode pegar lá o sujeito, pegar uma máquina, fazer a tomografia, ou depois que o cara morreu, abrir o cérebro, você não vai encontrar ali um eu. Né? E a liberdade, você também não tem como olhar e ver. Agora, é mais que veio um pensamento intrusivo na minha cabeça, veio um pensamento intrusivo quando você estava falando disso. O pensamento vem porque ele quer, né? Mas daí veio uma dúvida. Que eu sei que isso é mais uma questão contemporânea, pelo menos que eu vejo que está mais na filosofia contemporânea. Mas o Kant, e eu não vejo muito Kant, pelo menos quando falo de Kant, ele falava alguma coisa sobre, tipo, emoções e sentimentos? Então. Porque, tipo, eu falo da levantar da cama, daí eu pensei, eu levanto porque eu tenho muita raiva, né? Que saco, mas enfim. E daí veio isso, raiva, será que Kant pensava? Você não levanta porque tem raiva, você levanta apesar da raiva. Não, eu levanto pela raiva mesmo. Depende, né? Se você nessa raiva está te motivando a fazer alguma coisa. Senão eu ficaria deitado. Né? Mas enfim, a princípio, o que o Kant... É uma boa questão também, né? É porque ele fala de sensibilidade, mas tipo, sensibilidade então, não é exatamente sentimentos e emoções. Não, são sentidos. Né? Então, tá mais... Mas o Kant coloca sentimentos, emoções, etc., do lado sensível. Então ele faz uma separação entre o que seria racional, o que seria sensível. Então ele vai colocar desse lado aqui sentimentos, emoções, desejos. Mas ele aprofunda sobre isso ou fica algo meio superficial? Instintos e assim por diante, né? Então, o Kant tem aqui, o que ele está tentando fazer? Né? Por isso, né, o pessoal fala, ele também faz importância para o priori, para a razão, etc, etc. Porque ele está tentando encontrar o fundamento. Só que uma vez que ele estabelece o fundamento, ele vai, por exemplo, escrever, acho que é 1798, A Antropologia de um Ponto de Vista Pragmático, que é um livro onde ele vai analisar o ser humano no dia a dia. É um livro bem interessante. O Foucault explora esse livro, você que gosta de Foucault, né? E aí ele vai falar sobre o ser humano de carne e osso, digamos assim, né? Ele vai levar em conta emoções, sentimentos, etc. Por exemplo, eu dei um exemplo, né? Assim como o Kant tem umas curiosidades, né? A gente associa ele a isso, essa razão, o cara metódico, duro, etc, né? Mas eu já falei para vocês, né? Ele jogava baralho, jogava sinuca, ganhava dinheiro, apostava, né? E ganhava, de jogar bem, portanto. Gostava de tomar vinho e gostava de reunir pessoas na casa dele, inclusive, né? Oferecia almoço, cozinhava, né? As coisas que você, né, não imagina. E aí na antropologia, tem uma passagem lá em que ele fala mais ou menos o seguinte, eu vou colocar nos meus termos, né? Enfim, se você tem 5 pessoas na mesa, né, reunidas, né, e 4 estão bebendo e uma não está, essa que não está bebendo é uma pessoa traiçoeira. Por quê? Porque enquanto os outros estão se soltando, aí vão esquecer o que conversaram, aquela ali vai lembrar de tudo, né? O que fica no bar, né? Como é que é? O que acontece no bar morre no bar, né? Para quem não está bebendo, não, né? Porque ela vai lembrar de tudo direitinho, né? Enfim. Você não Kant falar um negócio desse, é surpreendente. Então ele vai ter os livros onde ele trata disso. Mas, um outro modo da gente pensar isso é o seguinte, ele faz toda essa, né, ele faz essa clivagem, então, entre o que seria racional e o que não é racional. Por que isso é tão importante para ele? Agora há pouco eu estava falando que ele
olha para o ser humano mais como Hobbes do que como Rousseau. Só que o Rousseau é outra influência importante para o Kant. É outro que marcou muito. Assim, teve uma influência. O Kant leu o Rousseau, sabe, ele descobriu o Rousseau, acho que no começo dos anos 1760. Dizem, inclusive, que uma das únicas, ele só teria anedotas, né, e tal, só 2 vezes ele deixou de fazer a tal caminhada, que ele fazia todo dia no mesmo horário. As pessoas de crônicos que falavam que podia ajustar, eles ajustavam o ponteiro do relógio pela hora que o Kant passava, né? O que ele está passando, ele passa sempre nesse horário. Enfim, né, claro, brincadeira e tudo, mas ilustra, né, essa coisa metódica e tal. Ele só teria perdido 2 vezes, deixado de fazer a caminhada 2 vezes. Uma, quando ele leu o Emílio do Rousseau. Ele ficou tão entusiasmado que ele esqueceu a caminhada. E a outra, quando ele ficou sabendo da Revolução Francesa, ele ficou lendo as notícias a respeito, né? Ele ficou muito entusiasmado, embora ele, na doutrina do direito, na filosofia moral, né, como ele formula, ele seja contra a Revolução, né? Os valores da Revolução são valores que ele advogava. Então ele ficou entusiasmado de ver, né, que tudo estava acontecendo. Então você vê que, né, o Rousseau tem um papel importante. Como é que o Rousseau, não sei se você sabe, mas como é que o Rousseau caracteriza, vamos dizer, como é que o Rousseau soluciona o problema da moral? Qual é o argumento do Rousseau para fundamentar a moral? Como assim? Imperativo categórico. O bom selvagem, né? Não. Ele fala muito O da bom- educação, não é? O bom selvagem é o modo como ele pensa, então, o ser humano, quer dizer, por natureza, ao contrário do Hobbes, por natureza, o ser humano seria bom e a sociedade vai corromper. A educação. Bom, a educação é importante, mas o Kant também. Todas sim. essas potencialidades que a gente tem, essas faculdades, né, que o Kant fala, São faculdades, desenvolvidas pela educação. são capacidades, são potenciais que a gente tem. Mas são potenciais que podem ficar adormecidos se não tem educação. A educação é importante para despertar e fazer com que a gente desenvolva essas capacidades. Mas não, tem um conceito do Rousseau que é fundamental, que também está no discurso sobre a origem da desigualdade, tem a ver com o bom selvagem, com a maneira então como ele vê a natureza humana. Ele também tem uma visão da natureza humana, né? Que é um conceito que é o fundamento para ele da moral, que é o que torna o ser humano moral. Os direitos inalienáveis? Oi? Os direitos inalienáveis? Não. A piedade. O sentimento de identificação com o outro ser humano que está sofrendo. Ele fala, se eu vejo uma criança apanhando na rua, por exemplo, né? Ou mesmo se eu vejo um cachorro apanhando, né? Se eu vejo alguém passando fome, a gente sente, tem um sentimento de injustiça. É um sentimento. Então, para o Rousseau, né, tem uma certa concepção da natureza humana, ele está dizendo o seguinte, nós temos um sentimento moral. E esse sentimento moral é universal para ele. Por isso que ele pode falar do bom selvagem. Esse sentimento funciona como um critério universal, digamos assim. E eu tenho até um texto que eu escrevi sobre isso, depois eu posso passar para vocês, falando sobre Rousseau e Kant, né? É como se o Kant pegasse, isso é inclusive uma coisa que o Cassirer defende no livro, no Kant, né, que eu passei para vocês. É como se ele pegasse isso que o Rousseau coloca no sentimento e trouxesse para a razão. Por quê? Porque os sentimentos, como estão, né, do lado de cá, não são controlados pela razão, eles não caem no âmbito do que é necessário universal para ele. Porque você só tem universalidade na razão. A concepção de natureza humana dele é muito, vamos dizer, está ancorada na razão. Saiu da razão, varia. Cada indivíduo é de um jeito. Cada indivíduo sente as coisas de um jeito. Então ele não poderia fundamentar, no sentido forte, a moral, no sentimento, como faz o Rousseau. Então, como se ele dissesse, o Rousseau teve ali uma intuição muito boa de enxergar um princípio universal que ele fala, né, no coração humano, né, ou seja, no próprio ser humano, sem recorrer a Deus, que é justamente o que ele está querendo, né? Esse é o desafio, conseguir fundamentar tudo isso sem recorrer a Deus. O Rousseau fez isso. Só que, digamos, do ponto de vista do Kant, ele errou ao dizer que é um sentimento. Na verdade, esse elemento moral tem que estar na razão, senão ele não é universal. Como se ele transferisse. Claro, forçando um pouco na analogia, mas é uma coisa que o Cassirer defende, eu cito o Cassirer nesse texto, né, que eu escrevi sobre isso. É um pouco discutível, tal, né, tem aí umas leituras em outro sentido, não importa. É uma
uma analogia interessante. Só que o que acontece? Eu já falei com você, quando ele está falando da razão, a maneira como ele compreende a natureza humana, ele fala toda hora em natureza humana, natureza da razão, ponto de vista humano. Aí, na questão que você falou, né, que ele vai inventando soluções para solucionar problemas. Então, ele faz essa razão de um lado e sentimento do outro. Tem uma nota de rodapé. As notas de rodapé traem isso novo. Tem uma nota de rodapé na crítica da razão prática, em que ele vai falar que o que de fato nos faz agir moralmente e nos conecta à lei moral é o sentimento de respeito pela lei moral. De repente, assim, né? Tipo, não pode aparecer sentimento aqui. É só razão. Aí aparece um sentimento, e o que ele vai dizer? Que é um sentimento sui generis, é o único sentimento que a razão tem. Mas eu posso estar forçando um pouco nos termos. Mas é isso. Onde Então, está essa nota? na crítica da razão prática. Grande coincidência, né? Então, Eu nem precisava ter esse sentimento. e notinha de rodapé, né? Ali, foi o Hagel no seu tempo, né? O Kierkegaard influencia tudo ali. Três Qual que é o notinhas sentimento? de rodapé. Ele falou Sentimento de respeito pela lei moral. Porque isso é uma distinção importante para o Kant. Né? Ele vai falar, uma vez que ele estabelece, né, o imperativo categórico e tal, existe uma diferença fundamental para ele entre você agir por respeito à lei moral e agir por conveniência em conformidade com a lei moral. Então, olha, se eu deixo de matar alguém, porque eu estou com medo de ser preso, eu não estou agindo de acordo com a lei moral. Minha intenção não é moral. Agora, se eu tenho que agir de acordo, por respeito à lei moral. E aí ele entra com essa figura do sentimento. Então, de repente, né, aparece o sentimento da razão. Né? E aí, ele vai ampliando a coisa, vai expandindo os âmbitos. Na crítica da faculdade de julgar, então ele vai pensar o sentimento de prazer e desprazer, uma chave universal, para explicar o nosso juízo sobre a beleza. Então, uma paisagem, por exemplo, né, desperta em nós um sentimento de prazer. E ele tenta ancorar isso na faculdade de julgar, etc. Mas, percebe? A razão vai ficando inchada, né? Ele começa a colocar muita coisa na razão que a princípio não era para colocar. E aí tem o belo, né? E tem o sentimento do sublime, né? O juízo sobre o sublime. O sublime, né? Que tem uma explicação super engenhosa e tal, né? Ele relaciona com a lei moral também. Enfim, não vou explicar, né, isso tudo agora, mas o Alain Renaud, que traduziu a Crítica da Razão Pura para o francês, na introdução, na apresentação que ele faz, isso eu falei no congresso, acho que eu não cheguei a publicar isso. Ele defende a ideia de que o Kant, nas disputas da época, o que ele está tentando no segmento sublime? Como ele está tentando resolver tudo pela razão, ele está tentando dar conta do que muitos consideravam a irracionalidade. Então, até a irracionalidade ele está tentando explicar em termos racionais. Um pouco isso, assim, né? Uma coisa meio paradoxal. Né? A fé é racional. Como assim, né? Percebe? Então, no fim das contas, né, a noção da natureza humana, que teoricamente é a razão, a gente começa a perceber que é mais do que a razão. Claro, eu estou aqui, né, fazendo uma interpretação um pouco selvagem, os kantianos mais ortodoxos, certamente, se tivesse um aqui, ia ficar bravo comigo. Mas eu acho que dá para ver dessa maneira. Então ele vai tentando trazer tudo para dentro do sistema, para também poder se contrapor aos interlocutores críticos dele, né, com os quais ele está divergindo. Né, nessa questão da irracionalidade, por exemplo, um interlocutor muito importante é o Jacober, um filósofo da época, né, que defendia a fé como irracional. Defendia a fé, mas considerava que a fé se contrapunha à razão. Como é um pouco a tradição, né, religiosa, né, da filosofia cristã. A fé ela começa justamente onde a razão parou. A razão vai alcançar certo ponto e dali em diante você vai para a fé porque a razão não resolve mais. Né? Ele tenta trazer a fé para dentro da razão, tenta trazer o sentido. Né? Então a razão vai inchando, né, digamos assim. Mas voltemos para cá, então. Né? Então ele precisa dessas duas noções que ele está dizendo que são pressupostas, e aí, né, ele vai considerar que
E aí é um truque, né? Um truque, a gente poderia dizer, mas é um truque fundamental para ele. Quando eu mudo de ponto de vista, quando eu saio do ponto de vista teórico e venho para o ponto de vista prático, eu começo a poder afirmar coisas que eu não podia lá. Porque eu já não estou produzindo conhecimento que nem a física produz. Mas eu estou falando da natureza humana numa chave universal e que, portanto, pode ser dita necessária. Então, uma vez que nós mobilizamos essas duas noções necessariamente para agir, então, né, quando eu joguei o giz, eu decidi jogar o giz ou não, tá? É uma ação, nesse caso, né, que é indiferente do ponto de vista moral, se eu jogo o giz para o alto ou não, enfim. Mas no caso das ações morais, a gente revela, segundo ele, uma capacidade de agir, daí a importância de ser a razão, de agir contra, eventualmente, os nossos desejos, os nossos instintos, os nossos impulsos. Né? Então, sei lá, se uma pessoa me sacaneou e tal, eu fico com muita raiva, né? Talvez o meu primeiro impulso fosse ir para cima, agredir fisicamente, né? Talvez matar a pessoa, só que eu não faço isso. Ora, por que eu não faço? Porque eu tenho a razão. É claro que eu penso nas consequências, eu posso estar pensando de maneira interesseira e tal, mas isso mostra uma capacidade que só o ser humano tem, de não seguir o instinto, de identificar aquela raiva, e não agir daquela maneira. Então, mas é que eu fico pensando, por exemplo, a gente está a todo momento sentindo, né, coisas. E daí, tipo, é como se ele achasse, né, que tudo pode ser racionalizado, mas, tipo, enfim, não sei, todos esses sentimentos, todas essas sensações, quando a gente está pensando racionalmente, a gente está assim também, né, afetado. Não sei. Então, por isso que eu, não sei, por isso que eu trouxe mais para a filosofia contemporânea, que a gente pensa mais nessas questões, né. O Nietzsche, por exemplo, a gente vai ver quando ele fala, eu brinquei com você, né, quando você falou do pensamento, o pensamento vem quando ele quer. Essa é a afirmação do Nietzsche, porque ele está justamente questionando esse paradigma racional, ele está dizendo, olha, né, essa ideia de consciência, de razão, etc., né, na verdade tem elementos fisiológicos aí determinando, né, qual pensamento vai prevalecer. Mas aí a gente, digamos, saiu do Kant, né, deixou de considerar esse ponto de partida que ele tem. Né, mas é uma inquietação mesmo, né, que surge quando a gente está lendo Kant. Mas enfim, então no caso da ação, como a gente revelaria essa capacidade de agir moralmente, a moral ela serve para, entre aspas, né, embora a expressão seja essa, como prova da liberdade. Então, ao contrário da alma e da existência de Deus, né, sempre que ele fala das ideias da razão, que são próprias da metafísica clássica, ele fala liberdade, alma e Deus. A liberdade é a única que a gente conhece do ponto de vista prático, né, mas conhece de uma maneira segura, porque a gente mostra que é capaz de agir contra, né, os desejos, etc. Então, a moral, ele usa a expressão na crítica da razão prática, aliás, acho que é uma nota de rodapé também, que ele fala, a moral é a ratio cognoscendi da liberdade, que por sua vez é a ratio essendi, ou seja, o fundamento da moral. Eu só tenho moral porque eu tenho liberdade, mas uma vez que eu mostro que sou, né, que tem essa capacidade de, enfim. Então, isso permite a ele, né, assumir essa propriedade como uma propriedade do ser humano. Que está ligado, então, né, à razão. E a gente viu, né, como, ao explicar esses dois lados, em termos de sensibilidade, eu tenho desse lado o que ele chamou de espontaneidade, a gente viu lá no texto de terça. E aqui uma passividade, digamos, né, uma receptividade. Essa mesma espontaneidade, que aqui está voltada para o conhecimento, né, está ligada ao nosso, enfim, intuito de conhecer a realidade, aqui ela está ligada a essa capacidade de agir. Né? Então, nós agimos a partir dessa espontaneidade. Que aqui, então, ele situa na razão, mais especificamente nessa outra, digamos, faceta, nesse outro aspecto, nessa outra dimensão da razão, que é a razão prática, não a razão teórica. E nisso ele retoma uma distinção do Aristóteles, né? Acho que eu já falei. Não sei se eu falei ou se eu falei de manhã, mas enfim. O Aristóteles fazia isso, né, de filosofia teórica e filosofia prática, né? O Kant está adotando, vamos dizer, mais ou menos a mesma terminologia, assim como ele adotou a noção de categorias, né? Em diálogo com Aristóteles. Bom,
Bom, aí, veja. Então, até aqui, eu inverti um pouco os fatores aqui do ponto de vista cronológico. Né? Essa argumentação aqui ele vai desenvolver mais nos dois livros, né? Mas esse argumento particular, né, que eu falei que está no manual do JP, está aqui na Crítica da Razão Prática. Bom, ok. Então, assumimos que temos um eu, assumimos do ponto de vista prático. Não é um conhecimento teórico, não é um conhecimento científico. Né? Mas assumimos, precisamos assumir que somos cada um de nós um eu e um eu livre. Isso permite agir moralmente. Agora, mesmo assumindo que somos um eu livre, que todos os seres humanos então são um eu livre, eu preciso de critérios, ou pelo menos um critério, critérios que sejam universais. Porque senão a moral vai estar sempre vinculada a uma cultura específica, a uma época específica e assim por diante, e isso implicaria um relativismo que ele está tentando evitar. Aqui no âmbito prático isso significa que eu preciso encontrar um critério universal que vai ser o fundamento da moral. Né? Esse é exatamente o movimento que ele vai tentar fazer nesse livro, né? Que seria o fundamento da metafísica dos costumes, em que ele vai adotar uma estratégia semelhante à que a gente vê ele adotando aqui. Que aqui o que ele fez, né? Se a gente lembrar, nesse âmbito aqui do conhecimento teórico. Qual é o ponto, vamos dizer, falei isso algumas vezes. O que ele tem por base, né, para pensar, olha, quais são as condições de possibilidade para o ser humano fazer isso? Para onde que ele está olhando? Qual é o fato, assim, da história do ser humano, né, da história humana para o qual ele está olhando e que ele está tentando explicar pensando em termos de condições de possibilidade? A física matemática, a ciência. Né? Então, o ser humano produz ciência, isso é um fato. Aí, né? Isso a gente pode concordar com ele. O ser humano produz ciência. E a ciência produz teorias que foram comprovadas pela experiência, né? A menos que a gente queira se juntar aos que defendem que a Terra é plana, coisas desse tipo, né? A gente sabe que ela explica muitas coisas. Né? Então, vamos dizer, ele parte do fato no sentido de um fato humano, né? Da ciência. Dado esse fato, lembre-se, né? Teve uma coisa que você falou no comentário pertinente que você fez, que a gente vai inventando, você usou a expressão puxadinho, mas ele não está criando regras, digamos. Ele está, supostamente, o que ele pretende fazer, ele está identificando quais são as regras que operam na vida humana. Não é ele que está criando. Ele está dizendo assim, os seres humanos operam a partir dessas regras. Ele não tem a pretensão de ele estar criando essas regras. Ele fala muito, os intérpretes, né, insistem muito que o Kant ele não pretende criar uma moral, como vários filósofos pretenderam. Ele está tentando identificar qual é o princípio que vigora na moral enquanto um fato. Isso é mediante aqui, né? O que ele fez? Ele olhou para a ciência e ele tentou ver, bom, quais são as condições de possibilidade dessa ciência. Ele usa muito a expressão condições de possibilidade, né? Que muitas vezes pode ser, quais são os pressupostos, quais são as regras, quais são os princípios que estão por trás disso que a gente produz aqui. Né? Então ele vai tentar descobrir as condições de possibilidade. Agora, qual é o fato? O Cassir fala isso, inclusive aí ele vai discutir, a gente vai falar disso depois, né? Quais são os fatos que ele está tentando explicar na terceira crítica. Vai ser a arte, né? O ser humano produz, tanto quanto produz ciência e age moralmente, ele produz arte. Como explicar? E tem uma reflexão teleológica sobre a natureza que é fundamental para o conhecimento da vida, para a biologia. Que ele vai tentar explicar também, porque aqui ele deu conta da física, ele não dá conta da ciência que explica a vida, que estuda a vida. Porque aqui é tudo sequência de causa e efeito. Né? Então serve para os eventos físicos, mas não funciona bem para explicar a vida.
o fato do qual ele está partindo agora é a moral como algo que também está dado na existência humana. Claro, a gente poderia dizer, mas o que está dado? Nietzsche vai falar isso. Várias morais. As diferentes sociedades, mas a gente poderia dizer, toda e qualquer sociedade humana tem algum tipo de moral. Tem noções de certo e errado operando, balizando as ações dos indivíduos dentro daquela sociedade. Né? Isso a antropologia pode mostrar. Você sempre vai ter algum código de conduta, né? alguma noção de certo e errado. Que, inclusive, né, a antropologia tende a dar razão para o Nietzsche, né, no sentido de mostrar como são diferentes, né, as culturas. Né? Mas, enfim, né, o Kant, de novo, como sempre, né, partindo do princípio que dá para pensar a natureza humana universal. Se ele está certo ou não são outros 500. Mas o fato de que ele está partindo, a gente poderia aceitar. Né? A moral é um fato. Toda sociedade humana tem algum tipo de moral. O que ele vai fazer? Ele vai pensar também, do mesmo modo, quais são as condições de possibilidade. O que torna possível a moralidade, não só as ações morais, mas os juízos morais, né? O fato de que a gente julga uns aos outros, né? Agiu corretamente, agiu incorretamente, isso foi justo, isso não foi justo, todo o vocabulário, né, que a gente emprega no âmbito da moral está em jogo. Né? Ora, e esse âmbito das condições de possibilidade, que ele tenta resolver via razão, é esse domínio, né, pelo menos de uma parte, como a gente viu lá, né, no âmbito teórico, uma parte da metafísica. Por isso que ele chama, né, esse âmbito de metafísica. E por isso que o livro, aquele ali, né, chama Metafísica dos Costumes. A metafísica vai tratar daquilo que seria universal enquanto princípio da moralidade. Então lá, o universal da ciência, aqui o universal da moral. E depois ele vai fazer a mesma coisa com a estética, com a arte, a mesma coisa com a teleologia e, num certo sentido, a mesma coisa com a religião. Claro. São duas coisas. Eu quero uma pergunta bem curta, se é um momento Kant corrigiu um erro passado. Ele falou, não, aqui eu me excedi, ou aqui eu... Então, que nem, eu sinto que nem ele jogou tal sentimento pra razão. Ele pode só falar, não, esse aqui tá errado, esse sentimento é importante. Mas a segunda coisa que eu acho mais importante, assim, até agora eu tava falando, não, ele não quebrou nenhuma regra porque ele não, como se diz, uma coisa é a metafísica, uma coisa é aquele campo sul, outra coisa é essa. Mas se ele tá falando que a moral é metafísica, se a metafísica ele queria colocar no caminho seguro da ciência, e a primeira coisa que ele faz, assim que ele lança outro livro sobre metafísica, é quebrar a regra básica da metafísica. Mas ele não está quebrando. Não, mas a metafísica ele já saiu do... Tipo assim, do jeito que eu te entendi, a metafísica é a minha capacidade de compreender, né? Isso que ele está tentando estudar. Então, mas é uma metafísica que, segundo, ele muda o sentido de metafísica. Tanto é que há toda uma discussão, alguns autores já na época, né, falavam que o Kant destruiu a metafísica. Outros vão dizer, não, o Kant ele mudou o sentido, mudou o significado da metafísica. Ele está renovando a metafísica, ele está ressignificando a metafísica. Essa é uma discussão infindável. O Lebrun, né, que é um cara muito influente aqui no Brasil, porque frequentou muito aqui, né, a USP e tal, ele escreveu a tese de doutorado dele, que foi publicada em um livro, que é um livro muito influente, né, nos estudos kantianos brasileiros, em 1970. O título é Kant e o Fim da Metafísica, em que ele está dialogando diretamente com vários autores, mas também com um célebre livro do Heidegger, que se chama Kant e o Problema da Metafísica, em que o Heidegger caracteriza o Kant, né, procura mostrar como o empreendimento kantiano é uma refundação da metafísica. E aí o Lebrun vai defender, não, o Kant acabou com a metafísica. Embora o Kant fale metafísica. Por quê? Porque acabou com aquilo que até então era a metafísica. Mas assim, o Kant está dando um sentido novo para a metafísica. Porque não é uma metafísica que vai conhecer o que está além da física, como a gente já viu. É muito mais, a gente poderia dizer assim, o conhecimento daquilo que está aquém da física. Ou seja, aquilo que está na subjetividade. Que são condições de possibilidade pelas quais a gente conhece, age e assim por diante. Então, a concepção de metafísica que ele estabelece aqui é a mesma. Ele não está traindo a concepção de metafísica. Porque é um conhecimento da subjetividade humana, em última instância. Não é mais um conhecimento do real. E isso é um dos elementos dessa grande discussão, né?
Tem, acho que eu comentei, né, na primeira aula, no pós-doutorado, eu trabalhei com uma disputa entre o Habermas e um outro autor alemão, o Dieter Henrich. O Dieter Henrich propõe voltar à metafísica, né, um retorno à metafísica em plenos anos 80, e o Habermas fala, não, a metafísica acabou e tal. Escreve um livro chamado Pensamento Pós-Metafísico. Mas em nenhum momento o Dieter Henrich fala em voltar à metafísica pré-kantiana. Ele fala, é metafísica no sentido que o Kant estabeleceu e a partir de lá. Então, não é voltar para o que tinha antes. E essa metafísica é uma metafísica que tem como base a subjetividade humana. Antes não. Então, assim, de fato, há uma ressignificação da metafísica. E no prefácio da segunda edição, o Kant vai justamente defender, com unhas e dentes, que o projeto dele já contava com essa extensão prática, e já mesmo, assim, na própria crítica de Zampura, na parte final lá da dialética, na doutrina do método, ele vai falar sobre isso. Assim, então já está lá, é que lá aparece no fim, assim, tem menos destaque, né? Aqui é o assunto central. Então, nesse ponto, eu não acho que seja uma incoerência. Tem um monte de coisa, esse negócio de enfiar o sentimento na razão, a gente poderia discutir, tem vários aspectos, né? Aí, o que você falou sobre o sentimento, ok. Mas na metafísica, não. De fato, faz parte dessa renovação do sentido da metafísica. Que é discutível, ok, mas assim, aí eu não vejo incoerência. Agora, a sua pergunta, eu diria o seguinte, bom, o Kant constrói a filosofia crítica a partir daqui, revendo o que ele pensava antes. Hume acordou do sono dogmático, ele estava errado, lá para trás. Né? Agora, daqui para frente, aí eu diria que não. Né? Ele sempre vai tentar montar, né? Quando ele vai fazendo os puxadinhos, ele vai tentar demonstrar que tudo isso está absolutamente dentro, né, do plano que ele traçou, e ele não está caindo em contradição, não está sendo incoerente. Aí eu acho que ele não. Assim, é uma boa pergunta, mas eu não. Talvez em questões muito pontuais ele possa rever alguma posição, mas em geral ele não tem essa autocrítica nessa, né, a partir do momento que ele estabeleceu na crítica da razão pura esse novo sistema. Aí acho que eu tenderia a dizer que não mesmo. Assim, né? E o Nietzsche vai criticar muito por isso também, né? Ele não admite erros anteriores, eu acho. Talvez mudanças, como diz, pontuais, né? Então, mas não assim, eu estava errado. Isso ele fala em relação à obra pré-crítica, mas uma vez que ele começou com a crítica da razão pura, ele não vai falar, eu estava errado. Embora ele mude muitas vezes, tem várias coisas assim, né? Que ele vai por um caminho, depois ele abandona aquele caminho, vai por outro, né? Aparecem as faculdades novas, né? Então os puxadinhos, ok, isso ele não admite, né? Ele não vai dizer, evidentemente ele não vai admitir que é um puxadinho, né? Então ele não tem, assim, ele tem uma postura mais dogmática nesse ponto, né? Que é justamente o que Nietzsche ataca. Bom, para a gente concluir, deixa eu ver alguma coisa, o que está faltando aqui. Claro, está faltando o imperativo categórico, né? Mas, bom, então, aqui, quer dizer, a ciência ela lida com os fenômenos, e no âmbito dos fenômenos você tem toda uma diversidade. Uma palavra, né? Ele apareceu algumas vezes no texto para a gente, ele às vezes usa o termo o diverso, né? E aqui, idem, né? O fenômeno, digamos assim, né, o fato da moralidade, aparece nas sociedades humanas com muita diversidade. Isso ele admite. O Kant tinha um conhecimento muito grande de diferentes culturas, né? Ele estudava, ele nunca saiu de Königs, mas ele lia muito, né? Dava aula de geografia, então ele precisava estudar, né, os diferentes povos e tal. Então ele sabe que tem uma grande diversidade de costumes. Evidentemente. Por isso que ele precisa, para essa diversidade, tentar identificar o que seria um princípio que, apesar de toda essa diversidade, está sempre presente. E aí, na primeira parte da fundamentação, a fundamentação tem 3 seções, né? Por onde que ele começa? Ele começa justamente analisando o que ele chama de conceito, conhecimento comum, ou vulgar da moralidade. Seria o senso comum, o que a gente hoje chama de senso comum. Como que as pessoas falam, empregam conceitos morais, né? Consideram uma coisa justa, outra injusta. Então ele vai olhar para, né, vamos dizer, para a realidade concreta
Poder discutir, mas de qual ele está falando da Alemanha, né? Enfim. Mas ele tenta mostrar duas noções que estão sempre presentes, né, em meio a essa diversidade. Outra coisa, lembre-se que quando ele vem para cá, aqui estão os conteúdos, né? Aqui estão as formas. Então, quando ele vem para cá, ele vai tentar encontrar um princípio formal, né? Um princípio que não tem ele mesmo os conteúdos, né? Que não vai dizer faça isso, não faça aquilo, especificamente. Então, é uma fórmula geral que ele tenta chegar. A partir de duas noções, né, que ele identifica ali, que são a noção de dever e a noção de ação absolutamente boa. Vamos colocar assim, ação boa. Então, ou seja, uma certa noção de bem. Né? De fato, né, se a gente pensar, essas noções sempre aparecem, né, nas diferentes sociedades. Se você tem uma moral, isso significa que parte do princípio de que as pessoas que estão naquela sociedade, fazem parte daquele grupo, devem agir de uma certa maneira e não devem agir de outra. Né? Quer dizer, você tem sempre alguma noção de dever, mais forte, mais fraca, né? Mas a gente tem a expectativa de que as pessoas agem de uma certa maneira. Essa expectativa já está ligada à noção de dever. Né? Ainda, às vezes, de maneira fraca, sei lá, né? Eu chego de manhã na faculdade, encontro um colega, falo bom dia. Eu espero que ele me responda. Se ele não respondeu, esse cara, né, tem alguma coisa errada. Eu tenho a expectativa, né, de que ele me dê bom dia de volta. Essa expectativa já é de uma maneira, quer dizer, é como se eu dissesse, ele deveria ter dito bom dia para mim. Falei bom dia para ele, por que ele não falou? Né? Então, desses mínimos casos mais importantes, como não matar, etc., a noção opera. Né? E a noção de bem, né, que meio que engloba a noção de justo e injusto, certo e errado, né? Então, coisas que a gente considera boas e coisas que a gente considera más. Isso está presente no vocabulário do dia a dia, né? Nas mais diversas situações também, das mais corriqueiras, das mais importantes, né? Então, sei lá, né? As coisas que a gente considera boas, pessoas que a gente considera boas, pessoas que a gente não considera boas, né? Pessoas que a gente considera más, né? Uma delas chegou a ser presidente da República, né? Enfim, então a gente está o tempo todo operando com essas noções, né? É um pouco esse o argumento. E aí, ele, partindo disso, ele vai tentar chegar então ao tal princípio, né? O fundamento, que seria o que ele chama, ele tenta encontrar o que seria o princípio supremo da moralidade, que vai ser o objeto, sobretudo, da segunda seção da fundamentação, que é o famoso, né? Acho que o outro colega, né, que já mencionou, né, o imperativo categórico. O que diz o imperativo categórico? Ninguém vai saber, né, de cabeça. Age apenas de acordo com uma máxima. Máxima seria uma regra de conduta pessoal. Então, vamos dizer, cada um de nós tem as suas máximas, os seus, né, princípios pessoais, assim, de como agir e tal. Né? Ele diz, haja somente de acordo com uma máxima que você possa considerar que poderia ser ao mesmo tempo uma lei universal. Ou seja, aquilo que você adota como princípio na sua vida, o imperativo ele seria como uma espécie de teste, né, para você pensar, isso que eu adoto como princípio, poderia ser generalizado, poderia ser universalizado? Um exemplo que ele usa sempre, a mentira. Se eu minto e isso vira uma, né, supondo que isso fosse uma regra universal, todo mundo também pode mentir para mim. Então, a princípio, não faz sentido universalizar uma regra dizendo mentira é bom, mentira é legal. Né? Então, a princípio, mentir não está de acordo com o imperativo categórico. Né? Então, é como se fosse um princípio, né, que serve como uma espécie de teste, né, para isso que ele chama de máximas, né, de conduta, que cada um adota, que, de alguma maneira, não é só porque ele está dizendo que a gente deve fazer isso. Nós, segundo ele, né, a gente meio implicitamente, ou mais implícita, mais explicitamente, a gente meio que parte desse princípio. Né? O Habermas é um dos autores, né, que se vale bastante do Kant para pensar a questão moral, né, na ética do discurso, né, que ele vai formular. Ele fala sempre do que seria uma pretensão de validade universal. A gente age, a gente julga as pessoas, a gente tem
a gente está sempre... a gente tem uma certa pretensão de que a gente está fazendo a coisa certa. A gente está sempre, inclusive, justificando muitas vezes as nossas ações. Olha, eu tomei essa decisão por isso. A gente, né, tenta falar que a gente agiu corretamente. Quando a gente justifica uma ação, a gente tem uma pretensão de que o outro entenda e concorde, aceite que o meu princípio de conduta foi bom. Eu não vou matar alguém e chegar aqui falando para vocês, olha, eu matei aquela pessoa porque ela tinha que morrer. Né? Às vezes dá vontade, algumas, né, que, enfim, essa que eu mencionei há pouco, por exemplo. Mas, mencionei não, né, mencionei indiretamente. A gente, ao justificar, né, ou quando a gente fala de uma pessoa, aquele cara fez isso, chega aqui para vocês e fala, pô, o cara não me deu bom dia. É a segunda vez que ele faz isso. Esse cara, sei lá, né? Olha, eu espero que vocês concordem comigo quando eu falo isso. Não é uma coisa só individual, assim, relativa. Eu não gosto que não me deem bom dia. Vou falar para vocês vão concordar comigo, né? Ou pelo menos eu tenho essa expectativa. Então, vamos dizer, tem uma expectativa dessa universalidade. Então é como se isso fosse uma propriedade natural, né? Uma propriedade da razão, da natureza humana, enquanto uma propriedade racional. Por que racional? Porque tem todo esse raciocínio envolvido, né? Então não seria um mero sentimento, daí o deslocamento, né, que ele faz se comparado ao Rousseau. Bom, então esse seria o fundamento. E aí, vejam, lá na crise de razão pura eles tinham discutido o problema da liberdade, tinham mostrado, pode ser que exista, pode ser que não. Ali, né, e eu já falei isso algumas vezes, né, quando ele deixa aquele espaço, a parte de fora da ilha, né, aberto, inclusive para a gente pensar, ele deixou aberto o espaço para pensar para fazer todos esses puxadinhos. Vamos dizer, para pensar na imagem da ilha, todos esses, como é que chama? Piers, boa. Né? Todos esses piers que ele fez depois. Boa, gostei de lembrar. Porque a gente pode pensar, e não só pode, como, dependendo dos âmbitos dos quais a gente está falando, que são âmbitos próprios da vida humana, a gente inevitavelmente vai falar. Né? Então ele pode, né, falar que nós agimos livremente. Agora, a física, a matemática, nos mostrava o quê? Tudo encadeado por meio de causas e efeitos. Então, há aí uma contradição. Por um lado, o meu comportamento ele foi causado, né? E essa é uma discussão, né, que se tem muito, né, aí nesse âmbito jurídico, etc. Né? A responsabilização, a gente responsabiliza a pessoa porque a gente parte do princípio de que ela é livre. Né? Se eu parto do princípio, o cara é um assassino, mas ele é um assassino porque olha a história de vida dele, né? Olha a infância dele, olha o que aconteceu, etc, etc. Né? Aí eu vou acabar, enfim, né, relativizando a ação, desresponsabilizando alguma medida, né? Bom, isso também é uma outra discussão que está pano para manga, né? E talvez desumanizando. Oi? Desumanizando. Num certo sentido, sim, né? Embora muitas pessoas achem que não, né? Você está sendo mais humano se você leva em conta, né? A história de vida. Esse é um ponto, né, polêmico. Talvez esse é um dos pontos assim que eu acho que nessas discussões, né, que hoje em dia são todas sempre polarizadas, né? É um dos pontos em que eu acho que a direita tem uma certa razão. Assim, a justiça brasileira é muito mole, né? Cá entre nós, as pessoas que cometem assassinatos terríveis estão soltas, né? A menina que matou os pais, a outra que picotou o marido. Né? Ainda vira celebridade ainda. Oi? Ainda vira celebridade. Vira celebridade, tem uma série, né? Começou a monetizar como seu escravo. Ainda por cima é isso, né? Mas enfim, então... como que eu cheguei nisso mesmo? Agora me escapou aqui. Enfim, pensando, né, nessas noções que a gente mobiliza e tal, que, sim, é um pressuposto, né, até para a gente poder falar que a pessoa errou, ter a previsão de que existe uma pena justa, né, uma punição justa, esse tipo de coisa. A gente está o tempo todo jogando com essas noções, né, um pouco isso. Por isso que o Kant, né, um argumento importante, assim, né, ele não pretende inventar, ele
está olhando e fala, olha, o ser humano ele mobiliza essas noções no dia a dia. A gente está sempre mobilizando essas noções. Claro, em geral, né, nós estamos sempre caindo em contradição. Se a gente botar a mão na consciência, cada um de nós, e olhar para trás, pensar nas nossas decisões, coisas que a gente fez, né, certamente, né, muitas coisas que a gente fez e eventualmente a gente defende o contrário do que a gente fez, né? A gente tem um monte de contradição. Se a gente admitir os erros, né? Coisa que talvez o Pedro não admita, mas se a gente pensar nisso, né, olhar, fizer uma autocrítica, a gente sabe disso. Mas sempre que a gente fala, tenta justificar, etc., a gente recorre a certas noções. Então ele está tentando mostrar como, né, essas noções estão ali, né, funcionando como um princípio, um critério, uma coisa que regula, né, as ações humanas. E ele vai usar muito, né, o argumento seguinte: ou isso, ou não tem moral. Né? Vai sempre usar esse argumento. Ou bem a gente tem algum tipo de fundamento como esse, ou esquece. Né? Então, né, ele está sempre jogando com isso no diálogo justamente com, né, o relativista, né, o empirista cético. Olha, se aceitar o que o Hume está dizendo, né, a moral foi pro beleléu. Tudo é permitido, né? Que nem o personagem do Dostoiévski que eu mencionei. Bom, acho que, né, são 5 para as 11. A gente vai ver que isso estabelece aqui, né? Então, a princípio não acontece. Eu posso explicar a mesma ação do ponto de vista físico e do ponto de vista moral, porque não haveria uma contradição aí. Porque pensar várias coisas que a gente, né, são multifatoriais, né, que vocês têm mais de uma causa. Então seria possível pensar dessa maneira. Seja como for, a realidade física, né, o que a física nos mostra é uma realidade que funciona de maneira mecânica, né, seguindo leis causais, e aqui a gente tem um princípio de liberdade que orientação humana. Ele tenta mostrar, não tem contradição, mas ao mesmo tempo tem uma certa dualidade aí, que é um ponto que o Hegel, por exemplo, vai criticar duramente. E o próprio Kant, um dos puxadinhos tem a ver com isso, ele também está preocupado com essa dualidade. Ele vai tentar, a gente vai ver isso aqui, né? Então agora que a gente, né, vai passar a fala da crítica do lugar, logo na introdução, falando sobre a importância sistemática do livro, ele vai tentar mostrar o seguinte: ele fala, é preciso estabelecer uma ponte, uma coisa que articule de algum modo essas duas partes do sistema que estão soltas uma da outra. Se deu certo ou não é outra questão. O Hegel acha que não, né? Então, mas é um ponto, né? Porque é como se a gente tivesse, né, ele vai explicar, enfim, não vai dar tempo de falar sobre isso agora, mas tem o que seria então o eu no sentido racional, inteligível, e o eu sensível, dos instintos, dos sentimentos, etc. E a princípio há um certo descompasso entre os dois. E de fato, todo ser humano está dividido, vive em conflito. Como se tivesse, né, um anjinho e um diabinho na nossa cabeça, né? O diabinho falando para fazer uma coisa, o anjinho, né, igual nos desenhos animados, pelo menos antigamente. Um fala para fazer uma coisa, o outro fala para fazer outra, né? É como se a gente tivesse esse conflito permanente em nós. Então a gente está sempre cindido, tá sempre vivendo esse conflito, né? O que não deixa de fazer um certo sentido, né? O Hegel talvez esteja tentando buscar, quando ele critica essa dualidade, tenta encontrar, né, inclusive a eticidade grega como modelo e tal. A questão, o Kant que está errando em deixar essa dualidade, esse conflito, ou o Hegel está querendo buscar uma harmonia perdida? Quem é mais ingênuo? Quem é mais, né? Não sei, né? Mas tudo isso está em jogo, né? Enfim, depois a gente vai acabar voltando a falar um pouco disso, porque como na terceira crítica, né, ele está pensando em como articular, e aí algumas coisas que ficaram faltando eu posso falar no começo da aula de terça. A próxima aula é a... Eu já vou começar a falar da terceira crítica.